Fala, nação, beleza? Tá todo mundo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Depois de uma goleada de ontem, né, pelo Campeonato Brasileiro, 28ª rodada, o Mengão, queridão, depois de 4 revés aí, 4 jogos, não revés, né, 4 jogos aí que o Flamengo não vinha ganhando, 2 derrotas, 2 empates, e finalmente começando aí o mês de outubro ganhando e goleando, né, o Red Bull, um time que o Flamengo não ganhava, principalmente depois que era o antigo Bragantino, né, que o Red Bull comprou. O Flamengo não ganhava do Red Bull Bragantino e ganhamos aí de goleada, né? Então é uma vitória para lavar a alma, importante é ganhar e ganhar bem, né? Para mudar mais moral e tirar um pouco dessa zica, né? Dessa situação que o Flamengo tem vivido aí no Campeonato Brasileiro. O time que o Flamengo com o elenco que tem, não pode vir de 4 jogos sem ganhar, né? E jogando mal pra caramba aí. Mais importante que ontem o Flamengo virou essa chave. O Flamengo começou o mês ganhando e ganhando bem, convencendo. Com o time aí, apesar da linha defensiva ser a linha do time B, mas é um baita de linha, talvez até melhor que o time A, né? Para muitos também acho. E o Flamengo ontem se impondo dentro de casa e ganhando o jogo bem. É claro que a expulsão no primeiros minutos, né, ali 3, 4 minutos do início do primeiro tempo, do zagueiro do Red Bull, facilitou aí a vitória, né, o caminho para o Flamengo aí. Mas teve outros casos também, por exemplo, de jogador a menos, que o Flamengo não conseguiu ganhar os jogos, né? Então não quer dizer que porque foi expulso o jogador o Flamengo não ganhou, né? Muitos falam, porque foi expulso, facilitou, não. Não é porque foi expulso facilitou a situação, até porque tem situações que as coisas não funcionam dessa forma. E ontem o time do Red Bull, depois da expulsão, já estava jogando dessa forma, né? A proposta de jogo do Red Bull era sair dos contra-ataques, ficar bem fechadinho, até porque eles viram e sabem de como que funciona o jogo do Flamengo, né? Inclusive o Barbieri disse aí pós-jogo aí nas entrevistas. Então a ideia era fechar e sair no erro do Flamengo, o Flamengo joga com a bola, né, joga para cima e dá mais espaço nos contra-ataques. Só que com a situação da expulsão, ficou sem atacante na frente e logo em seguida o Barbieri tirou logo um atacante e colocou um zagueiro ali para repor a expulsão daquele zagueiro ali e facilitou aí o Flamengo, apesar do Flamengo sair do primeiro tempo ganhando de 1-0, teve muitas oportunidades, posse de bola, às vezes mais de 70% de posse de bola. O Flamengo dominou amplamente, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Primeiro tempo não saiu com um placar melhor, até por questões do goleiro. O goleiro ontem fechou tudo, né? O goleiro agarrou demais, o goleiro do Red Bull. Apesar de ter dado um gol aí pro Palmeiras no empate, né? O Red Bull tinha feito 1-0, saiu na frente e o goleiro do Red Bull deu um gol aí pro Palmeiras, jogando a bola para dentro do gol, ridículo que ele fez. E ontem ele fechou tudo, mas foi tanta bola que não teve jeito, né? Aí com o Pedro fazendo hat-trick, né? E já terceiro ou quarto hat-trick dele, destruindo, fazendo gols. Às vezes ele não estava nem tão bem, né, no jogo. Mas quando ele tem oportunidade, ele é um jogador letal, um jogador difícil perder as oportunidades aí. Então ontem ele foi fundamental, fazendo 3 gols, saindo aí com a bola do jogo, né? Inclusive depois o Dorival até substituiu ele, talvez por poupar, não sei. O Dorival tem essas doideiras de tirar o jogador, né? Sem saber por que tirou, porque cansou. Assim como ele tirou o Thiago para botar o Cebolinha, que jogou bem. O Cebolinha jogou um baita de um jogo ontem, deu até assistência aí do segundo gol do Flamengo e o primeiro do Pedro, numa bolinha saindo da esquerda, cruzando a área, rasteira, e o Pedro só escorando, tirando do goleiro e fazendo aí o segundo gol. Então o Cebolinha entrou bem, mas muitos questionaram por que o Thiago saiu, porque o Thiago era um jogador defensivo, estava jogando bem, sendo que o Vidal é o homem da frente que dá o passe. Só que eu entendo pela situação da expulsão do jogador do Red Bull. O Flamengo não teve outra situação de não botar o time para frente, porque você botar 2 volantes, se você tem um jogador a mais
Então tem que jogar o time pra frente. O time do Red Bull se trancou todo lá atrás, você bota mais um homem pra dentro da área também. Né? Acho que a ideia do Dorival foi essa. Não ia tirar o Vidal, porque o Vidal é o cara da frente. Tirou o volante mais fixo, né? Que fica ele também ajudando na zaga ali. Então, na minha opinião, acho que ele fez certo, né? Até porque o passe do segundo gol do Pedro veio do Cebolinha. E apesar do Flamengo estava dominando o jogo, o Flamengo estava esbarrando muito na defesa do goleiro. Então fica aquela coisa, aquela tensão no ar, porque nós vimos jogos que o Flamengo dominou contra o Atlético Paranaense, né? Na Copa do Brasil, o primeiro jogo, contra outros times aí que o Flamengo dominou e não conseguiu furar, fazer o gol. E ontem acabou que vindo um pouco essas coisas na cabeça, a bola entra, vai, não entra, né? Então a gente fica pensando, pô, será que o Flamengo vai empatar, cara, com esse time, com um jogador a menos, um time que não tinha feito nada. Então no segundo tempo, quando começou, acho que nem um minuto direito, alguns segundos, numa infelicidade do Vidal, né? Fez o pênalti ali. Não tinha, o cara ia para um lado, para um lado que não ia dar em nada, não ia dar em nada. Ele foi uma lá na ponta mesmo, na direita ali do Flamengo. O jogador estava indo para a linha de fundo e de repente se enroscou com o Vidal e foi pênalti, gente. Foi pênalti, acho que foi mais imprudência do Vidal. E o jogador acabou caindo logo no início e o Daronco, né, que é o árbitro da partida, marcou o pênalti. E aí o Elinho bateu bem pra caramba, deslocando o Santos, perdão, o Santos para um lado, bola para o outro, assim como também o Gabigol também, nós tivemos um pênalti na expulsão do zagueiro do Red Bull, nós tivemos um pênalti ali logo no início também, no primeiro tempo, onde combinou com a expulsão do zagueiro e o Gabigol perdendo, né? Coisa assim que é raro, né? É o segundo pênalti que o Gabigol perde no Brasileirão. Tirou demais do goleiro, bateu na trave, mas logo em seguida ele fez um golaço, tirando o goleiro. Então ele ainda bem que o Flamengo ganhou, né? Talvez se o Flamengo não tivesse ganhado, ou ganho o jogo, muitos estariam aqui questionando, muitos aqui estariam reclamando, né? Falando muita coisa, né? Mas graças a Deus foi diferente. O time do Flamengo conseguiu fazer os seus gols e alguns detalhes aí ficou esquecido, né? Se tivesse empatado, esses detalhes não seriam esquecidos. Mas acabou que conseguimos ganhar, poderia ter metido 5, o gol da Gabigol perdeu de pênalti, poderia ter metido 6, 7, mas tá bom. O importante é o Flamengo ganhar, pegar confiança. Esse mês de outubro é um mês decisivo para o Flamengo, né? E a vitória mantém o Flamengo lá em cima, porque todos os times, exceto o Fluminense, que estavam lá em cima, ganharam, mas o Fluminense tem 6 pontos de diferença do Flamengo, agora ficou a 3 pela derrota do Atlético para o Atlético Mineiro, né, de 2-0, e o Corinthians ganhou. Quem mais? O Atlético Paranaense ganhou, tá ali mais coladinho no Flamengo com um ponto a menos. O Internacional ganhou do Santos, então assim, o time que estava ali embaixo, exceto o Fluminense, não ganhou, mas o Flamengo se manteve ali em quinto lugar, até para não deslanchar muito daquela frente ali, apesar que o título a gente sabe que está muito difícil. Eu não estou aqui na expectativa que de título, não, deixa as coisas acontecer, vamos esperar, mas eu prefiro entender que o Flamengo precisa pensar jogo a jogo, né? Porque o título realmente está muito difícil, o Flamengo deixou de ganhar o título. Eu até tinha falado aqui que foi contra o Ceará, gente, quando o Flamengo botou um time alternativo contra o Ceará, sendo que poderia ter entrado com força máxima, né? Mas eu estava realmente, lembrei aqui de um jogo antes também com o Palmeiras, que o Flamengo empatou com o Palmeiras também. Eu acho que também ali foi um divisor de águas, porque se o Flamengo entrasse com o time principal, porque o Flamengo era uma disputa de 6 pontos, era um jogo de 6 pontos, era um jogo que o Flamengo precisava ganhar, não era empatar, e o Flamengo subestimou o Palmeiras e entrou com o time B. Tava ganhando, sim, primeiro fez 1-0, mas no segundo tempo só deu Palmeiras. Então, assim, ali foi um divisor de águas. Ali eu acho que o Flamengo deixou de disputar o título quando ele empatou com o Palmeiras com o time B. Então, acho que o Flamengo, o Dorival erra em alguns pontos ali e sempre justifica o seu erro com alguma coisa que não é injustificável, né? Não tem como, ele vai justificar o erro, mas é injustificável o que ele fala. Eu acho que o Flamengo meio que abandonou o Campeonato Brasileiro, infelizmente. Apesar de eles não vão falar isso porque estão certos, vão falar que abandonou, não vai falar. Inclusive ontem mesmo, na zona mista, o Pablo
e o Cebolinha falaram sobre isso, sempre as repórteres perguntam sobre isso e eles falaram que vão brigar, que acredita, mas você sabe que é jogo mesmo, tem que falar, vai falar que não, né? Então a gente sabe que funciona dessa forma. Acho que a vitória foi importante para o Flamengo jogou bem, o Flamengo amassou o Red Bull não fez nada, né? Que eu falei, um pênalti ali, Mandrake, um pênalti infeliz, né? Que o Vidal fez, mas o Flamengo poderia ter saído com 7, 8, tranquilo. E essa vitória é importante. O Flamengo volta a campo quarta-feira, deve ser 9h30, né? Não vi a hora ainda, mas deve ser 9h30 no Maracanã. Vou estar aqui falando com vocês durante esses dias para a gente poder alinhar certinho isso. Contra o Internacional, né? Eu gosto do Flamengo na derrota. O Flamengo perdeu ali. Quando o Dorival assumiu o Flamengo foi logo enfrentando o Internacional. E o Dorival não tinha nem treinado o time ainda, já chegou ali, tentou montar mais ou menos o time. O Flamengo tomou um gol muito rápido, né? E depois reagiu um pouquinho, mas o Flamengo acho que perdeu de 3-1 esse jogo. E agora o Flamengo volta a pegar o Internacional com um time mais estável, com um time mais organizado, no Maracanã. E eu creio que o Flamengo deve vir com força máxima também para esse jogo, né? E vai ser um bom teste, né? Eu acho que é um bom teste para avaliar aí esses mata-matas que tá para chegar aí agora, dia 12, contra o Corinthians, para a Copa do Brasil, 19, segundo jogo de volta do Maracanã. Então, para a gente ter aí um nível, né, avaliar um pouco, a gente vai... esse jogo contra o Internacional é importante, é um jogo que o Internacional está na vice-liderança. Eu também acho que o Internacional também, apesar de ter o mais próximo do Palmeiras também, vai abrir... O Palmeiras já é campeão, né? Não tem jeito, o Palmeiras não perde, o Palmeiras foi com um time misto lá para jogar contra o Galo e acabou ganhando lá na casa dos caras. Então, assim, o Palmeiras não perde. Não perde. E os times que estão ali embaixo oscilam demais, porque o próprio Internacional empatou com o Red Bull, estava mais próximo e ficou mais distante depois de ter empatado com o Red Bull em casa, né, no Beira-Rio. Então, assim, e o Palmeiras ganhando jogos e só botando distância ali. Então, assim, mas vai ser um jogo bom pela rivalidade. O Internacional também está pensando no título, né? Então é um bom treino para avaliar o jogo desse time titular do Flamengo aí contra o Internacional, né? O Corinthians ganhou. São jogos difíceis esse mês, são jogos assim muito importantes, então o Flamengo precisa também recuperar todo mundo. Tem um Pulgar que veio de lesão numa torção no tornozelo lá da seleção dele, chilena. Então, assim, a gente sabe como acontece. São 6 jogadores que foram convocados, né? 6. E o Pulgar voltou machucado, mas o Pulgar ainda precisa pegar ritmo. A gente sabe que estava entrando, né? Estava até entrando para... inclusive conhece muito o Vidal, são parceiros de seleção. Então, assim, tem uma afinidade, tem um entrosamento os dois, né? E o Flamengo e o Dorival estava colocando ele. Agora tem que parar um pouquinho, recuperar o tornozelo. O Flamengo tem bons volantes ali que repõem bastante, como o João Gomes, que não pôde jogar, né? E aí a gente vai avaliando como que vai ficar, né? Vitória importante, gente. Mais aí 3 pontos na conta do Flamengo. O Flamengo continua em quinto, né? Continua em quinto porque o Corinthians ganhou, o Internacional ganhou, o Fluminense perdeu, mas estava com 3 pontos na frente, né? E a gente tem que pensar jogo a jogo. Acho que tem que focar nas Copas, porque é importante isso, e ter o time totalmente 100% inteiro para esses jogos finais aí dessas Copas aí. A gente não pode dar mole, tá? O time ontem foi um bom teste, eu acho que todo mundo jogou bem, né? O Davi Luiz, Felipe Luiz foi poupado, Léo Pereira também, acho que estava suspenso, mas assim, eu acho que, inclusive na minha visão, talvez, não sei se vocês pensam, eu acho assim, que o Fabrício Bruno ou até o Pablo hoje é mais seguro do que o Léo Pereira, gente. Eu acho que o Léo Pereira tem feito bons jogos, sim, mas esse último jogo que ele fez foi um fiasco, né? Jogou muito mal. Eu acho que o Fabrício Bruno poderia fazer um teste na defesa junto com o Davi Luiz, mas ele não vai fazer isso. Acho que o Davi Luiz poderia voltar para a esquerda, ali, jogar na esquerda, e deixar o Fabrício Bruno jogar na direita, né? E deixar o Léo Pereira no banco, porque eu acho que ele não é confiável. Mas eu acho que o Dorival vai manter o que ele está mantendo, vai deixar essa zaga Pablo e Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, porque ele é muito confiante naquilo que ele coloca, é muito teimoso também, né? Coloca naquilo que ele entende que tem que ser mas eu acho que ele deveria botar o Fabrício Bruno aí, porque entre Pablo e Fabrício Bruno, o Fabrício Bruno para mim é o melhor, tá melhor, e deveria fazer a zaga com o Davi Luiz, né? Para essas Copas aí. Mas vamos aguardar para ver. Espero que quem entrar entre bem, faça bons jogos, né? A gente tem que acreditar nos nossos jogadores. Galera, o vídeo foi esse, tá? Foi a minha análise
não tenho o que reclamar. Claro que o Rodinei está um pouquinho acima do peso, mas também não comprometeu, jogou até bem, né? Também o time do Red Bull não fez tanto esforço para isso. E acho que todo mundo foi bem. Não tenho que falar que foi mal. E acho que o time foi bem ontem, jogou muito bem. Espero que continue assim. E queria convidar você, que não é inscrito no canal, cara, por favor, aqui um botãozinho vermelho aqui, não custa nada, você não vai pagar nada para isso. E você vai ajudar ainda aqui um flamenguista que ama o Flamengo, assim como você, apaixonado pelo Mengão, ao nosso trabalho. Então se inscreva no canal. Não esqueça de deixar seu like, é muito importante. Às vezes você vê o vídeo e não deixa o seu like, você esquece. Então deixa o seu like aí, compartilha o vídeo aí nas redes sociais, Facebook, grupo de WhatsApp e ative o sininho das notificações. Toda vez que tiver vídeo, você vai receber em primeira mão, vai estar sabendo tudo do Mengão. A gente sempre coloca aqui tantos vídeos aqui, coloca vídeo rápido nos shorts, coloca o que está acontecendo nos bastidores, os gols do Flamengo, melhores momentos. Então acompanha aqui o nosso trabalho, nosso canal aqui, que é muito importante e isso me deixa muito feliz, tá? Quero agradecer a todos vocês que sempre apoiam a gente aqui. Um grande abraço para todos, ótimo domingo e uma boa votação.